Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Como é bom podermos estarmos juntos para continuarmos a estudar os ensinamentos do Mestre Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido de amor, Mestre amado, nós te agradecemos pela vida que temos. Nós te agradecemos pela oportunidade da encarnação que podemos experienciar agora. Que possamos aproveitá-la da melhor forma possível, vencendo a nós mesmos e estabelecendo novos valores de amor em nosso coração. Amado Pai, rogo a Ti por todos aqueles que sofrem, que ainda não sentiram a esperança da vida eterna em seu coração. Que eles consigam transcender toda a materialidade e consigam sentir que o Espírito é eterno, que aquilo que perece é apenas a carne. Peço por aqueles irmãos que enfrentam dificuldades nos hospitais, que eles também possam, no meio dessa dor, enxergar esta dificuldade como uma oportunidade para construir um sentimento novo, para refletir sobre a própria existência e para estabelecer uma vida nova a partir de então. Mestre querido, que todos os desafios dessa idade nova possam ser para nós um convite para a construção do Evangelho em nossos corações. Sê conosco, Mestre querido, que as tuas equipes de amor e de fraternidade universal possam visitar cada um dos lares que nos acompanham neste momento, fluidificando as águas, trazendo paz e harmonia aos lares e forças e coragem aos corações. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos agora no item 8, intitulado Não vades aos gentios. Kardec utiliza para iniciar essa reflexão uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. Jesus enviou seus 12, os apóstolos, depois de lhe ter dado as instruções seguintes: Não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Na sequência, Kardec nos traz uma reflexão e nós separamos um pequeno trecho para conversarmos. Kardec nos coloca o seguinte: essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em que se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente
do que a um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Tempos difíceis, estes que estamos vivendo. Tempos de lágrimas, de profundas dores. E Joana de Ângeles, na sua obra O Despertar do Espírito, pela psicografia de Divaldo Franco, nos faz algumas abordagens bastante interessantes. O homem e a mulher destes dias estão carentes de amor, de respeito e de dignificação. As soluções superficiais não lhes alcançam o emaranhado de inquietações, nas quais se debatem conscientes ou sem lucidez. A variedade de terapias de ocasião, algumas delas mais preocupadas com os objetivos daqueles que as aplicam, interesses argentários e mistificações indisfarçáveis por lhes faltarem os mínimos recursos técnicos e éticos para exercê-las. Facultam o aventurismo danoso que mais perturba as vítimas que lhes tombam inermes nas condutas espertas. Perguntaríamos todos nós, mas e as religiões? Não fazem com que as pessoas se sintam mais em paz? E Joana de Ângeles nos coloca o seguinte: desamparada interiormente pela fé religiosa, que lhe oferece cerimônias complexas de cunho meramente social, objetivando a promoção do ego em detrimento do eu profundo, afasta-se do psiquismo divino, sua origem e sua meta, tornando-se agnóstico, não obstante, formalmente vinculado a uma doutrina ou seita que lhe ofereça a maior contribuição de vaidade ou de recursos transitórios para a valorização do personalismo. São dias difíceis, são dias muito sofridos, porque sentimos o vazio que nos envolve interiormente, as dúvidas que possuímos, e só que evitamos exteriorizar por orgulho. Nós precisamos dissimular a nossa própria realidade e as fugas espetaculares do exibicionismo, da luxúria, da soberba, do campeonato da extravagância, e aí o ser humano presencialmente sempre está irritadiço, insatisfeito, atormentado. Enquanto nas camadas sociais ricas há aquela necessidade para o destaque na comunidade, na verdade, as traições, a hediondez se faz disfarçada, mediante sorrisos, trabalhados pelas técnicas de comunicação. E os pobres? Os pobres enxameiam no meandro das necessidades, principalmente nos dias em que vivemos e que a fome, a miséria, faz com que chafurdem, atacando-se no desespero, e é o que temos assistido. No entanto, quando Jesus disse: não vades aos gentios, porque os apóstolos não estavam preparados para levarem o evangelho aos corações.
há um momento, há um movimento de que necessário se faz levar Jesus aos corações. Porque Jesus, segundo Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, Jesus é o mensageiro incomparável de amor. E, no entanto, ao longo da jornada de 2000 anos que estamos a viver, o nome Jesus é usado para interesses inconfessáveis. Ele é o nosso libertador das nossas consciências, mas ele foi usado para absurdos escravocratas. Ele é amigo de todos nós e, no entanto, ele é tomado como uma justificativa para paixões mesquinhas. Jesus é o amor ímpar e, no entanto, fizeram-no símbolo de força terrena e enganosa. Nós vamos ver, meus amigos, que há muitos, nos dias em que vivemos, de pessoas que o entenderam pelo coração e ofereceram-se em holocausto de amor ao seu amor. Nós vemos que, por exemplo, na Roma antiga, esses que o entenderam marcharam felizes para o circo romano. E nós vamos ver que nos dias de hoje, quantos e quantos irmãos nossos marcham felizes, dando de si, para que tantos sintam-se em paz, para que tantos tenham saúde. Vejamos o exemplo a tantas fraternidades encarnadas que buscam levar o auxílio a esses irmãos que sofrem. É o caso dos Médicos Sem Fronteira, é o caso dos irmãos de Fraternidade Sem Fronteiras. São irmãos que se entregam, são os nossos médicos, enfermeiros, auxiliares, policiais, que nos dias de hoje, deixando os seus lares, os seus familiares, buscam dar de si para que tenhamos vida. São passados 2 milênios que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas ele permanece vivo no coração daqueles que buscam amá-lo, que buscam compreender o seu evangelho, porque os gentios de hoje somos todos nós. Os gentios de hoje são exatamente aquilo que nossa irmã Joana de Ângeles nos coloca, que o túnel pelo qual a humanidade jornadeia, pejada de sombras, escorregadio, parece não oferecer alternativas de mudança do comportamento, qual se fosse uma correnteza que arrasta a humanidade irresistivelmente no rumo do desconhecido. O pavor, o medo, a desconfiança aflige o ser humano. As dúvidas, o vazio existencial consome a humanidade nos dias de hoje. Como fazer então? E aí, lembrando a nossa irmã Célia Jorge, que nos colocou no dia de ontem, que nós podemos nos tornarmos pontos de luz, levando o Evangelho
mas para que sejamos pontos de luz. Precisamos matar o homem velho que temos dentro de nós, aonde o orgulho ainda nos torna cruel, aonde o egoísmo nos faz olhar o irmão necessitado e passar à frente. Lembremos-nos de que Jesus nos deu o exemplo quando o bom samaritano amparou o irmão em sofrimento. E os dias de hoje nos fazem lembrar essa passagem que Jesus nos ensinou. Sejamos nós os pontos de luz que a nossa amiga Célia nos fez lembrar, para que possamos realmente levarmos a esses nossos irmãos totalmente apavorados e desesperados o Evangelho de Jesus. Há uma passagem bastante interessante e que nos ilustra os dias de hoje, que o nosso irmão X, através do amado Chico, nos conta e que eu vou pedir licença para uma breve leitura. Então, para assim assistirmos, ouvirmos mais uma vez Jesus nos indicando caminhos por onde precisaríamos, nos dias de hoje, levarmos aos nossos irmãos, gentios em desespero, a fé, a esperança, a certeza de que os dias são maravilhosos, que os dias são de muita luz, porque se nos fixarmos nas sombras, viveremos nas sombras, mas se entendermos que este momento de lágrima que estamos a viver é o convite para que voltemos para dentro de nós mesmos e busquemos no imo do nosso coração a figura suave, magnânima desse mestre que veio nos ensinar o caminho da paz, o caminho da luz, o caminho do amor. Então, estando os discípulos reunidos com Jesus, eles começaram a falar o que lhes havia acontecido no dia que estava por se encerrar. E aí dizia Pedro: eu fui surpreendido por um quadro constrangedor. Impiedoso capataz batia cruel sobre o dorso nu de 3 mães escravas, cujos filhinhos choravam estarrecidos. Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me. Quis correr sem detença e, em nome da boa nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em luta corporal com o desalmado fiscal de serviço, mas poderia, com a súplica, ajudá-lo a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira? Quantas vezes podemos usar da palavra serena para aplacar a fúria de um irmão em desalinho? E aí, Pedro, continuando, disse: mas eu acabei por não tomar nenhuma medida. E aí, Tiago, filho de Zebedeu, disse: desculpe, no trilho de vinda para cá, fui interpelado por jovem mulher com uma criança ao colo. Arrastava-se, quase deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente e, francamente, muito me condoída a infeliz, que se declarava infortunada viúva de um vinhateiro. A situação daquela senhora era muito difícil. Mas aí lembrei que mais adiante havia um grupo de pessoas e que poderia
interpretar de uma forma errada aquilo que eu estava fazendo. Bartolomeu contou espantadiço: em minha jornada para cá, não me faltou desejo à sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas lobriguei conhecido ladrão. Viu gemer sob 2 figueiras farfalhadas durante longos minutos, no transcurso do quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito, em razão do sangue a porejar-lhe da túnica, mas tive receio de inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. Se me pegassem ao lado dele, o que seria de mim? Felipe disse o seguinte: comigo os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidon, fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda da perfeição. Desejavam ser instruídas quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiram-se a mim ansiosamente. Contemplavam-me simples e confiantes. Todavia, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me roído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia é um chicote inconsciente. Por isso emudeci e aqui estou. Mestre, que dizes? O amigo celeste, porém, considerou brevemente. Como agir dentro das normas de amor que nos traças e nos achamos em toda parte do mundo rodeado de inimigos? Perguntou Pedro. Disse Jesus: Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário, que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros. Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição e Filipe guardou o medo da crítica. Pedro pergunta: como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre sorriu compassivo e respondeu: quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Afastou-se o mestre lentamente em direção ao grande mar. Pois é, amigos, nos dias de hoje, estamos assistindo o desespero de tantos irmãos. Não é somente o desespero da fome material, mas é muito mais o desespero da fome espiritual. Esquecemos-nos do comportamento ético e esquecemos-nos profundamente da fraternidade. No entanto, se queremos ser pontos de luz a levar o Evangelho do Senhor, precisamos começar a vivenciar como ponto de luz o nosso próprio coração, vencendo as amarras que nos prendem ao ontem infeliz e nos transformando em semeadores do amor, semeadores do Evangelho do Senhor, a levar paz aos corações, a levar o consolo aos corações. Quando nada pudermos fazer, muito poderemos fazer, fazendo as nossas orações aos que sofrem, buscando no amor incondicional de Jesus por todos nós o auxílio para que a nossa terra comece realmente no despertamento para um plano de regeneração. Afinal, se queremos sermos pontos de luz, é necessário que nos tornemos trabalhadores da primeira hora
do mundo de regeneração e paz, levando aos gentios dos dias de hoje o amor, a compreensão, a doçura infinita, a paciência e a renúncia. A construção desse ponto de luz dentro de nós, para que sejamos semeadores de amor, começa no respeito, na experiência do respeito integral. E para isso, nós precisamos, primeiramente, respeitar a nós mesmos, reconhecer o nosso tempo do Espírito, onde estamos, o que podemos, e precisamos, logo após, reconhecer o tempo do Espírito do outro. O que o outro pode dar, quais são os limites, quais são as possibilidades do outro. A partir do momento que eu reconheço aquilo que posso e respeito, e consequentemente respeito também as fronteiras do outro, as possibilidades do outro, é possível iniciarmos esse trabalho da construção da luz e da fraternidade. Por isso que Jesus diz aos apóstolos: não vades aos gentios, não vades aos samaritanos. Os samaritanos, eles tinham profunda repulsa dos judeus, desde a grande cisão que houve das 12 tribos, onde houve a separação com a capital em Samaria e os judeus. Eles tinham uma revolta, uma briga que não tinha fim. Ir até os romanos, que estavam totalmente emaranhados no materialismo, nas condutas perniciosas, na adoração dos múltiplos deuses, também não daria muito certo. E por que Jesus disse isso? Porque a partir do momento que nós vamos até um outro grupo social, tentando levar a verdade, e entramos nesse movimento de convencimento, nós estamos iniciando um duelo de razão. E esse duelo pode se potencializar se eu tentar converter alguém. Se eu tenho um espírito que está num determinado nível de compreensão, um espírito que tem as suas crenças bem estabelecidas, e não percebo isso, e entro nessa contenda de dizer que ele está errado e o que eu trago é certo, ali começou uma grande relação de briga, uma grande relação de violência e de desrespeito. Essa sintonia do duelo que nós entramos, ela vai promovendo uma escalada vibratória de violência, porque a minha contrariedade em função da não aceitação do outro emite vibrações que potencializam já a raiva que o outro tem. Essa ressonância, ela vai potencializando, até que ocorrem as grandes cisões, as situações totalmente desagradáveis. E comumente aqueles que saíram para pregar o Evangelho foram os grandes promotores da construção do ódio, porque não souberam sentir o tempo do outro, não souberam respeitar o momento que o outro vive e a possibilidade de compreensão do outro. Na verdade, aquele que saiu a semear foi tomado pelo orgulho, colocando-se como superior na tentativa desse convencimento, se enxergando como se fosse o próprio Cristo. Nenhum de nós conseguirá plantar sem o amor. E o amor nasce do respeito. Emmanuel tem uma mensagem no livro Pão Nosso, é a mensagem 71.
ela chama Sacudir o Pó. E ela traz para a gente uma reflexão bem interessante quando ela nos coloca o seguinte: natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Vamos refletir que interessante. Querendo levar o bem, mas querendo levar o bem empregando o não respeito ao outro, eu crio uma psicosfera de violência e sombras. Porque eu estou ferindo as possibilidades do outro. E isso não é cristão. Por isso que Emmanuel, na sequência, coloca para todos nós: se alguém não te recebeu a boa vontade, nem te recebeu a boa intenção, ele traz a pergunta: por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Por que esse movimento de transformar o outro? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. O único movimento que soluciona qualquer problema espiritual é o amor. E o amor é renúncia. O amor é dedicação. O amor é trabalho silencioso. Os gentios, os samaritanos, como foram colocados aqui, cada um desses irmãos que nós vamos entender como irmãos que ainda não têm uma compreensão do que seja a verdade do Evangelho, vai ser por meio do nosso exemplo, da nossa renúncia, do dar de nós, da gente procurar fazer o bem, de procurarmos efetivamente servir. São por meio dessas condutas que nós conseguiremos respeitar o outro nesse trabalho silencioso. A gente não tem que resolver nada aqui e agora, porque a morte vai visitar todos nós e todos terão consciência da vida espiritual. E nesse momento, o que esses espíritos, quando estiverem colhendo o sofrimento das condutas inadequadas, o que vai lhe sobrar? Vai lhe sobrar os exemplos de amor que eles receberam, os exemplos de amor desinteressado. É por tudo isso que Jesus, naquele momento, disse aos apóstolos: não procure os irmãos que não querem conhecer a luz, porque se vocês forem até eles, vocês estarão os desrespeitando. Sirvam em silêncio, orem por eles, mas não tentem violentá-los com nenhuma espécie de imposição. O Evangelho do Cristo, a verdade, ela não pode se sustentar com nenhum tipo de violência. A pretexto de levar os ensinamentos do Mestre, nós não podemos justificar o desrespeito. É necessário respeitarmos o tempo de cada um. Respeitarmos os tempos dos nossos amigos, dos nossos familiares. Mas, em respeitando esse tempo, Jesus não nos convida a ficarmos inertes. Pelo contrário, ele nos convida a respeitar agindo, fazendo o bem, servindo. E se recebermos uma pedrada, que nós passemos por cima disso e façamos ainda mais o bem. E que se bater em um lado da face, que a gente passe a dar o outro lado. Que a gente sirva incondicionalmente, sem olhar a quem e nem tampouco perguntar por quanto tempo. E que quanto mais a gente seja caluniado e difamado, que a gente se esforce por perdoar ainda mais.
Jesus. Nós vos agradecemos pelas bênçãos deste dia que acaba por nos dar. Nós te agradecemos, doce meigo Jesus, por essa terra, verdadeiro paraíso que se veste de flores, se veste de perfumes, onde os nossos pequenos companheiros de outras raças estão a nos apontar os caminhos de um amor sem medidas. Nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos de sofrimento, sim, mas que nos mostra o caminho de retorno a nós mesmos. Por isso, amado Jesus, te agradecendo pela nossa família, te agradecendo pelos nossos amigos, te agradecendo por todos os nossos irmãos, te agradecendo, Senhor, por esses seres de luz que nos auxiliam na jornada de cada dia. Ousamos tão somente rogar-te pelos nossos irmãos em desespero, pelos nossos irmãos que desconhecem o teu amor, pelas famílias que se desagregam por querelas tão pequenas. Te rogamos, ó Jesus, bênçãos a todos os governantes da terra. Em especial te suplicamos pelos governantes do Brasil, para que levem a grande pátria pelos caminhos da luz e da fraternidade. Que assim seja. Que assim seja.